Tudo bem. Vamos lá, pessoal. Só uma revisão, né? Isso aí nós vamos aprendendo. Nós vimos conjunto, nós vimos elementos, tá? Isso aí é uma outra aula, né? Eu acho que eu passei para vocês. Eu falei sobre elementos de um conjunto. O conjunto é uma coleção, né? Nós temos os elementos, né? Olha lá. Nós temos ali, ó, conjunto. Depois eu passo aí só essa revisão aí depois para vocês darem uma olhada, né? Nós temos o conjunto aí de jogadores, né? São vários jogadores, né? Nós temos ali, ó, eu, né? Olha, eu tô lá, beleza? Um elemento, né? Um elemento sou eu. Esse cara sou eu, né? Nós temos o conjunto aí de países. Nós aprendemos aí como representar o conjunto numérico através da sua propriedade. X é um elemento, tal que esse elemento. Ele é um país da Europa. Simples assim. Não tem muita complicação. Ah, meu Deus do céu, é difícil. Não, não é. Uma coisa que eu não falei, quando o conjunto tem um elemento só, ele é conjunto unitário, tá? E só tem um elemento. Então, por exemplo, X é um elemento, que esse elemento é uma estrela do sistema solar. A estrela do sistema solar é o Sol, né? É mais ou menos assim. Vamos lá. Esse aqui é o conjunto vazio, né? Nós vimos lá, ó, elementos, tá vendo? Jogadores, time de futebol. Existe o conjunto infinito, que é a quantidade de elemento determinada, tá? E o conjunto infinito, que nós não podemos determinar a quantidade de elementos, tá? Conjunto iguais, eu não tinha apresentado para você. A gente falou letras da arte, né? E da reta, né? Que são letras diferentes, tá? Tanto faz. Mas se eu tirar da ordem, muda? Não, ele é igual, né? Tem as mesmas letras, tá? Eu, particularmente, eu uso o quê? Em ordem alfabética, tá? Para facilitar, para te facilitar, bom? E aqui nós entramos na teoria dos conjuntos. Pessoal, só para tirar a dúvida, a reunião de conjuntos, pessoal, união, conjunto união é que eu vou reunir os conjuntos. Pessoal, é bem fácil. União é o seguinte, eu tenho duas salas de aula, e eu faço a união da sala. O que eu vou fazer? É a muvuca. Lembra aquela muvuca? É só lembrar, união, muvuca. É você pegar os elementos de uma sala de aula e pegar os elementos da outra. Ver aquela muvuca. Juntar significa juntar, união, juntar. Eu tenho, por exemplo, um conjunto tem 1, 2, 3. E o conjunto 4, 5, 6. União é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É unir, pegar todos os elementos. Só isso. Só isso. Tudo bem, pessoal? Tá bom? Bem fácil. Nada de dificuldade. E, pessoal, não precisa pedir desculpa, tá? Pessoal, não precisa pedir desculpa, porque nós estamos num processo de aprendizagem. Tudo bem, pessoal? Tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Eu também já perguntei 200, 300 vezes antes para aprender, né? Por que você não vai perguntar? Tem que perguntar mesmo, tá? Não pode deixar de perguntar. Então, por exemplo, união. Vamos dar um outro exemplo, né? União de família. Então, nós temos familiares, né? Você sabe a diferença entre parentes e família, né? A família é aquela que vive com você, né? Então, sua mãe, seu pai, você, seu irmão, né? Então, aquela é a família. Aí você tem os parentes. Os parentes, nós temos o primo, né? Então, nós temos na outra casa, na casa do seu primo, nós temos o seu primo, que é o filho, né? É o filho, a irmã e os pais dele. Então, é outra família, e eles são seus parentes. Uma união, né, que a gente fala união de família, tal, na verdade é união de parentes, né? Então, nós temos uma família, que é você, e na mesma casa, a família do seu primo. Todos vieram. São dois conjuntos diferentes, né? O conjunto da sua família, a família A, e a família B. Todo mundo se uniu. Fica aquele churrasco, tudo aquilo lá. São várias famílias junto. Então, aqui é o conjunto união. É a reunião de família, reunião de casamento, reunião de Natal, mais ou menos isso. Então, é o conjunto união. É você trazer todo mundo de vários conjuntos diferentes. Tudo bem?
Beleza? E aí a gente está tendo a terceira aula e a última aula, né? Nessa terceira aula, nós vimos, vocês devem ter visto lá no vídeo, né? Essa parte aqui, ó. Então, número de elementos de um conjunto. Basicamente, você vai contar. E nós começamos o conjunto das partes. Os conjuntos das partes. Então, é assim. O que significa? Vamos supor, você tem, olha só, em quantas possibilidades eu posso ter, né? Então, essa aqui é de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, eu e minha esposa. Então, quantas possibilidades eu posso ter? Eu e minha esposa, tá? Eu no quarto sozinho, dormindo. A minha esposa no quarto sozinho, dormindo. Eu e minha esposa no quarto sozinho, dormindo. Ninguém no quarto, o quarto está vazio. São 4 possibilidades. No quarto, que é meio estranho, né? O cara pode pensar besteira. Não. Então vamos pensar de outra forma. Eu assistindo televisão, a minha esposa assistindo televisão, eu e minha esposa juntos assistindo televisão, e ninguém assistindo televisão. Todas as possibilidades que pode ter. Então, essas possibilidades são partes de um conjunto, né? Quantas partes de um conjunto eu posso ter? Observe, se eu aumentar aqui, né, e fizer uma zoeira, são 3 possibilidades. Não, 3 pessoas dentro de um conjunto, né? Então, quantas partes de um conjunto eu tenho? Bom, aqui eu vou ter que utilizar na mesma linha, porque aí já aumentou bem, né? Então, eu tenho eu sozinho, a minha esposa sozinha, só aqui, ó, só sozinho, eu tenho três partes diferentes. Você entendeu? Só sozinho, tá? E olha aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, então, peraí, então, por exemplo, vamos ver quantas em dois, né? Então, pode ter eu, minha esposa, tá? Posso ter a minha esposa, não, eu e minha filha, só assistindo televisão. E, por final, pode ter a minha esposa e minha filha assistindo televisão. Então, em dois, só aqui eu tenho 3 opções. Agora, eu posso ter uma reunião dos 3 assistindo televisão, né? Os 3 juntos lá, assistindo televisão. Ou posso ter opção de ninguém, tá? Então, essas possibilidades chamaram de partes de um conjunto. Ou seja, a gente fala assim, quantos conjuntos nós podemos formar lá dentro, tá? E isso é extremamente importante. Agora, com 3 elementos é muito fácil. Com 2 elementos é extremamente fácil. Você vai chutando lá, né? Agora, se você tiver 1 bilhão de elementos, e aí? Né? Se você tiver, vamos lá, 4 elementos, você já vai ter dificuldade. Agora, 7 elementos. Quanto tempo você faz isso aí? Pelo amor de Deus, né? Vai demorar anos ali. Você vai se atrapalhar, vai pegar folha e tal. Tem uma fórmula bem simples, ó. É 2 elevado a n, tá? N é o número de elementos que você tem. Olha lá, você tem 3 elementos, dá 8. 8 possibilidades. Ou seja, 8 conjuntos, 8 subconjuntos lá dentro que você tem. Tá? Agora, vamos ver? 8. Quanto tempo você demoraria para fazer manualmente? Pensa bem, pensa comigo. Quanto tempo demora? Demora pra caramba, né? Ó, 2 à oitava, ó, dá 256. Então, quer dizer, você vai escrever 256 possibilidades numa folha, caramba, vai ser coisa pra caramba, né? 256 é coisa pra caramba. É muita coisa. Tá bom, pessoal? Tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos exagerar. Pode falar, pode falar. Pode mandar. Oi, pode falar. O que seria esse 2? O 2 é da fórmula, né? É da própria fórmula. O 2 ele é estático da fórmula. Você pega 2 elevado a n, né? Então, ali você tem a quantidade, certo? De subconjuntos que você vai ter.
É uma fórmula que te facilita. Por exemplo, você tem duas opções aí. Vamos supor, eu tenho 10 elementos num conjunto, que é poucos elementos, hein? Quantos subconjuntos, ou quantas possibilidades eu posso ter? Eu posso ter o primeiro elemento sozinho, o segundo elemento sozinho, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º elemento sozinho. Só aí eu tenho 10 possibilidades. Você vai ter que ir fazendo cada possibilidade. Então, você pode vir para cá. É a mesma coisa. Ó. Você vai fazendo cada possibilidade. Aqui, não. Aqui, você simplesmente coloca na fórmula 2 elevado a n. N é a quantidade de elementos. Você coloca n, pega na calculadora ou à mão, pronto, você já tem o resultado. Eu tenho 1024 subconjuntos dentro de um conjunto de 10 elementos. Então, essa fórmula eu consigo achar todas as possibilidades? Isso, Gustavo. É isso. É muito mais fácil. Você tem... Mas pode mudar o 2? Não, o 2 não pode mudar. O 2 é da fórmula, tá? O 2 é da fórmula. A gente vai usando várias vezes a fórmula, aí você... 2 é fácil de decorar, 2 elevado a n, tá? É da própria fórmula, tá bom? Tudo bem, pessoal? Maravilha? Ainda bem que existe essa fórmula, né? Você já pensou você fazer sozinho aí? E aí, como seria, hein? Putz, ia ser bem complicado. Agora, a resposta não é subconjunto. A resposta é quantidade de conjuntos que nós temos. E, aliás, o conjunto que nós podemos formar lá dentro, né? Vamos ver como é que fica na prática? Sempre tem que colocar o número acima do resultado? Número acima do resultado? Como assim? Não, esse N é a quantidade de elementos, só isso, tá? Aí aqui, ó, é a quantidade, né, de subconjuntos que nós temos lá dentro, tá bom? Então, o N sempre fica aqui em cima, tá? É básico, bem, só isso, bem facinho. Vamos ver como é que fica na prática? Vamos pegar o Word, eu acho que com exercício, eu acho que vai funcionar melhor. Vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá. Então, eu vou perguntar, o primeiro exercício eu vou fazer, vocês vão ver que é muito fácil essa parte, tá? Nós vamos determinar tantos elementos por exemplo 15. Ah, sim, né? 15 vai dar bastante, tá? Vai dar bastante. Vamos lá, determine a quantidade de subconjuntos em cada subconjuntos nas seguintes situações. Dois pontos. Aqui eu vou colocar várias, tá? Então, olha lá. Então, eu vou colocar o primeiro conjunto. E aí, eu pode deixar que eu vou fazer, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Bem simples, tá? Bom, como que eu vou fazer aqui? Deixa eu fazer aqui o B, né? Deixar aqui um espaço, né? E aí a gente vai resolver. Vamos lá, bem simples, pessoal. Muito simples isso aqui, muito sossegado, tá? Então, vamos lá, vamos colocar o equation. E a fórmula é essa, tá? A fórmula é essa. Ela vai estar lá parada, esperando ser alimentada, tá ok? Então, é só essa fórmula, tá? Quantas possibilidades? O que eu posso fazer? Eu posso ficar chutando, vai ser uma coisa muito louca, né? Então, eu tenho um conjunto unitário 1, o conjunto unitário 2, o conjunto unitário 3, o conjunto... Meu Deus! Só aqui tem 6 possibilidades unitárias. Se você pegar 2 em 2, eu tenho 1, 2, 3, 1 com 4, 4, 1 com 5, 5, 1 com 6, 6. Aí você vem com 2. 2 com 3, 2 com 4. Meu Deus! Cara, na boa. Imagina isso numa prova de vestibular. Você tá louco, meu. Você tá louco. E eu tô falando de 6, hein? Simplesmente você faz isso aqui, ó. Ó.
para retomar, algumas pessoas não lembram o que vem a ser isso aí. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 6 vezes, ó. 6 vezes. Só trabalhar uma retomada, eu sei que é besteira tal, mas só para dar uma retomada, tá? Aqui a gente está, né, iniciando, tá? Então, vamos lá. Se você pegar, quanto que dá 2 elevado a 6? 2 elevado a 6 é o quê? 64, tá? 64. Então, é mais ou menos assim. Tudo bem, pessoal? É mais ou menos assim nesse sentido, tá? Professor, tem um jeito fácil de você saber o resultado básico aqui? Olha, na verdade, peraí. Eu acho que eu aprendi isso na 8ª série. Eu sei, Aleph, deixa eu explicar. Muitas coisas é uma revisão, né? A gente tem bastante coisa que vai ser revisão da 8ª e da 9ª série, tá? Mas a gente vai aprofundando aí mais os nossos conhecimentos, tá? Então, vamos lá. Essa base 2, ela é muito conhecida em informática, tá? Eu acredito que muitos de vocês aí já devem ter... se você estudou um pouquinho de informática, você já vai bater na cara, né? É muito fácil. Você sabe por quê? O computador funciona com 0 e 1, tá? O computador não consegue funcionar de outra forma, tá? Só para você ter uma ideia... Espera aí, eu vou fazer a letra A para você aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é a letra A, tá? A letra A. Tá? O computador não entende esse A, né? Como é que funciona isso aí? Ele tem um temporizador, aí ele fala, em milésimo de segundo, está passando 0 volts, aqui passa 5 volts, né? Está passando 0 volts, aí passa 5 volts. Aí passa 0 volts, 0, 0, 0 com o tempo. Passa 5 volts. Pronto. Ele entendeu que entrou a letra A. Aí ele vai gravar numa unidade de HD, é um disco, aí ele vai magnetizar um ponto. Ele não magnetiza uma parte de pontos, então é 0. Magnetizou um ponto, é 1. Então ele tem desmagnetizado, magnetizado, magnetizado, é 1. Então, por isso que o computador trabalha com esse negócio de bit, 0 e 1. E você olha assim, né, aquele negócio, um monte de 0 e 1. Não é que tem 0 e 1 lá dentro, né? A linguagem binária significa a linguagem eletrônica do computador, tá? É mais ou menos assim que funciona, tá? E o computador, ele trabalha dessa forma. Ele trabalha com memória. Então, as memórias, se você for ver memória, armazenamento, é tudo na base 2, tá? Se você for ver a primeira memória, tinha os computadores antigos, tinha 1 mega de memória, aí depois eles aumentaram para 2 megas de memória, e depois eles aumentaram para 4 megas de memória. Você sabe por quê? Porque aqui era 2 elevado a 0, que é 1, tá? Por causa do bits, né? 2 elevado a 1 é 2. E aqui, ó, 2 elevado a 2 é 4. Por isso que é 4 megas de memória, tá? E aí depois eles aumentaram para 8 MB. Esse computador bem antigo, tá? 8 MB, que é 2 elevado a 3, tá? Daí depois vem para 16 MB, que é 2 elevado à quarta, né? Depois vem para 32 MB, que é 2 elevado à quinta, tá? 2 elevado à sexta é 64 MB, tá? E isso eu estou falando, todas as peças funcionam assim, 64 bits. Pode ver, o seu computador deve ser 64 bits, né? Alguns computadores, poucos, né, ainda são 32 bits, a maioria é 64 bits. Se você for ver, você deve ter 64 megas de memória na sua placa de vídeo, tá? Então, é tudo assim, tá? A unidade, né? Aí você pulou para 128 MB, certo? Que é 2 elevado à sétima. Aí depois você pulou para 256 MB. Aí depois você vai pular para 512 MB, tá? Então, o que acontece? Não são para todos. Algumas pessoas que mexem com informática talvez tenham alguma facilidade. Porque como é que você pensa, né? Como é que você vai pensar? A base 2 é uma base muito conhecida. Não é que é uma base fácil. Ela é muito conhecida, né? Aí no geral.
Ah, você pensa assim, ó. 0 dá 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, n elevado a 10 dá 128, 1024. Dá 1024, né? Então, por exemplo, se você falar 2 gigas, né? 2 gigas, na verdade, não é bem 2 gigas. 48, né? 2048 MB, tá? Beleza? Então, assim, você não pode não saber todos, né? Mas aqui você sabe algumas coisas, né? Pelo menos aqui, até o 11, você sabe de boa, né? Sabe de boa. Aí você vai contando, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, você já responde direto. Tá bom? Vou deixar a tabelinha, né? Algumas pessoas vão fazer aqui, tá bom? Professor, eu não entendi esse exercício. Explica de novo. Olha, muito simples, Camila. Quantos números eu tenho aqui? Quantos elementos eu tenho no conjunto? Quantos elementos? 1, 2, 4, 2. Eu vou saber quantos conjuntos eu tenho. 2 elevado a n. Olha, 6 dá 64. Sim, claro, sempre disponibilizo, gente. Vamos fazer mais um só para a gente decorar? Olha lá. Vamos pegar um elemento aqui, ó. Vamos pegar um conjunto com 10 elementos, tá bom? 10, tá. Ah, tá. Mas vamos lá. Agora você vai conseguir entender. Gente, primeira coisa, quantos elementos... A pergunta é bem simples, gente. Quantos elementos eu tenho no conjunto B? Pessoal, quantos elementos eu tenho? 10. Tá, Keren, pega esse aqui, ó. Pega o B. Você já vai conseguir pegar. Bem simples, tá? 10 elementos. Tudo bem, pessoal? Beleza? Como é que eu faço para saber a quantidade de subconjunto? Vem cá. Olha lá. 2 elevado a 10. Por quê? O n é a quantidade de elementos, certo? 2 elevado a 10, você pode fazer a conta. Dá 1024, tá? Tudo bem? Beleza, pessoal? Você pode também utilizar a tabela. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Mas isso aqui é uma parte. Isso aqui não tem nada a ver com a matéria. É só uma parte para simplificar. Tá bom? Mas, no geral, o que você vai fazer? Você vai colocar na calculadora 2 elevado a 10 e vai ter o resultado. Por quê? Porque é da fórmula. Aqui, ó, da fórmula. É a fórmula é essa aqui. Tá bom? Sempre você vai usar essa fórmula, tá bom, Camila? Tudo bem? Matou? Beleza? Tá bom? Então vamos lá, gente. O C. Vamos ao C. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, os números não são seguidos, tá bom? São elementos. Você vai ter que ver quantos elementos tem, tá? Então, vamos lá. Aplica lá a fórmula e vê quanto que dá. Tudo bem? Vamos lá. Só para a gente fechar esse conhecimento. Aí a gente já vai para o próximo. Bem fácil, pessoal. Bem tranquilo, gente. Tem uma pegadinha aí. Sim, estou passando. Olha aqui, ó. C, D e E. Vai fazendo. Tá bom? Esse aqui tem uma pegadinha, mas eu não vou falar. Vamos fazendo, pessoal. Tá aqui os exercícios, tá? Só para a gente matar essa parte.
Que caprichado, hein? Esse último caprichado. Pessoal, pode usar a calculadora, tá? Vamos aprender o mecanismo dele, tá bom? Olha aqui, ó, calculadorazinha aqui, ó, na mão, beleza? Vamos lá, rapidamente. Pessoal, uma parte bem simples, só aplicar a fórmula, tá? Vamos lá? Podemos? Primeiro exercício. Copiar aqui, é claro. Só para a gente ter a fórmula. Vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Então, quantos elementos eu tenho no conjunto C? Dá uma olhada aqui, ó. Rapidamente, ó. 4 elementos. Opa, quem falou? Beleza. Menor. Maravilha. Aqui, ó. Então, 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4, de cabeça é 8, certo? Beleza? Tudo bem? Normalmente pode utilizar a tabelinha, né? 0, 1, 2, 3. Opa, 2 elevado a 4 é 16. Desculpa. 16. Vamos lá. Pessoal, AD. Quantos elementos eu tenho na D? 4. 4 elementos. Tá fácil? Beleza, né? Você viu que fácil? Sim. Beleza, né? Beleza. Vamos lá. Na E, quantos elementos eu tenho na E? 8. 8, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por que não é 9? Porque tem 2 6. Isso! 2 elementos repetidos. 2 elementos repetidos. Quem que errou nessa aqui? Nossa, professor, nessa eu caí, hein? Ah, pegou, né? Tá vendo? Mas você viu que é fácil, né? Não tem dificuldade. A questão é desatenção. Acontece, acontece. Então, olha lá. Vamos lá, dá 256, é isso? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 256, tá? Vamos lá. Agora, a F. Quantos elementos eu tenho na F? 10. 10. Vamos ver? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. Ah, mas e esse zero aqui? Opa, esse zero é repetido, ó. Isso aqui é tudo elemento repetido, ó. Tudo elemento repetido. É pegadinha. Ó, tudo elemento repetido, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 é 2 elevado a 10. Pessoal, atenção aí, ó. Atenção total. Você viu que é besteira, né? Uma besteira dessa aí, né? E você cai facilmente, né? Cai mesmo. Você vê que é uma coisa... É bem simples, mas você vê que coisinha, né? E aqui, quantos elementos eu tenho, hein? 21. 20. Não é 20, não. Ó, se 21. você Tenho contar 0. se você contar o zero, ó, tem mais um, é 21, hein? Outra pegadinha, hein? Outra pegadinha. E você viu que, ó, pegadinha, porque se eu começasse do 1, aí sim, aqui eu tenho 20 elementos. Mas eu comecei do 0. Olha que sacanagem. Aí você viu o número aqui grandão, 20 direto, né? Olha que sacanagem, né? E você pode utilizar a calculadora sem problema, né? 2 elevado a 21. Que é igual a, olha, 2.097.152. Então, vamos copiar esse aqui. Editar, copiar. E colar. Tudo bem? Então, nós temos ao todo 2.097.152 subconjuntos dentro do conjunto G. Uau! Se você for fazer isso numa folha, praticamente impossível. Beleza, pessoal?
Gente, dúvidas até essa parte? Só prestar atenção, não é? Professor, sobe um pouco para eu tirar uma print aqui para copiar as questões. Opa, sim, sim. Vamos lá. Aí, valeu, valeu. Deixa eu ver se eu consigo dar só uma estreitada aqui. Você consegue pegar tudo. Beleza? É fácil, né? Você viu? Tranquilo, né? Vamos ver no passo a passo para a gente dar uma olhada com tranquilidade. Então, para saber a quantidade de subconjuntos que nós temos dentro lá, seria legal a gente saber a quantidade de elementos que tem no conjunto, né? A gente está contando na mão, né? Por isso que o exercício ele completa, né? Ele vai completando. Vamos continuar a aula. Seguindo o slide para a gente tirar dúvidas. Então, a aula assim mais rápida, ela não dá sono, mas você tem que assistir ela primeiro, expor o que está acontecendo e depois fazer os exercícios, ver com mais calma. Nossa, além que para e aqui não sai daqui, né? Então, ó lá, você vê que coisa, né? Pessoal, na aula passada, nós vimos ali a fórmula. Lembra as fórmulas da união? Então, prestar muita atenção nessa fórmula aqui. Quantidade de elementos no conjunto união, tá? Então, presta bem atenção para a gente não errar. Tudo bem, pessoal? Olha só. Quando você faz um conjunto união, você está reunindo os elementos. Inclusive, a dúvida lá do Aleph, né? Você está fazendo o quê? Vamos supor que eu tenha no elemento A 2, 3, 4 e 5. Eu tenho esses números no elemento A, tá? E eu tenho o elemento B. Olha a linha vermelha delimitando a quantidade de elementos de cada conjunto. 4, 5, 6 e 7, tá? Então, são dois conjuntos. Quando eu faço a união, eu coloco tudo num balaio só. Lembrando que elementos repetidos não entram, tá? Então, se você for somar a quantidade de elementos, ó, o conjunto A tem 4 elementos, o conjunto B tem mais 4 elementos, então daria 8 elementos. E você está enxergando 8 elementos aí? Não. Por quê? Você está contando 2 vezes o conjunto interseção, pessoal. Não pode, você tem que tirar no mínimo uma vez. Você tem que tomar cuidado com o conjunto interseção. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, para você determinar a quantidade de elementos. Vem comigo. Vamos lá, vamos para o exercício aqui, ó. Vamos colocar 2 tipos de situações, tá? Uma situação mais simples e outra situação mais complicada. Aqui você vai conseguir perceber, tá? Então, vamos lá. Sendo o conjunto A. Então, vamos determinar o conjunto A. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto B vai ser igual a 0, 5, 6, 7, 8. Tudo bem, pessoal? Nós temos 2 conjuntos diferentes, tá? Aqui nós vamos estudar um pouquinho mais aí sobre esses conjuntos. Nós vamos verificar através do diagrama de Venn, tá? Esta situação, e depois eu vou colocar outra situação que aí você não tem já o diagrama de Venn. Você vai ter que entender o conceito, tudo bem? Determinar a quantidade de subconjuntos de A união B. 2 pontos. Vamos lá. Antes de começar a fazer esse exercício, tá? Até, se vocês quiserem fazer um outro igual a esse, dá para fazer, tá? Ele é tranquilo. Pessoal, primeira coisa, vamos ao diagrama de Venn deste exercício aqui. Então, vamos lá. Copiar, eu vou colocar aqui no... A interseção, exatamente, perfeito. Você foi certinho, foi sagaz aí. Isso aqui ficou pequeno, hein? Ficou fraco, hein? Ficou pequeno, ficou uma porcaria. Vamos fazer o seguinte. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó.
só para desenhar o diagrama de Venn, para vocês terem no material, tá? Então, a gente vai olhar, não é acertar o exercício, não é essa a intenção. É só entender a matéria. Vamos lá, pessoal. Então, olha aqui, ó. Então, nós temos dois conjuntos, tá? Então, eu vou desenhar o primeiro conjunto aqui, ó. O conjunto A, só para você ter uma visualização. Vou colocar em azul este conjunto, os elementos vou colocar em preto, né? Então, o 0, propositalmente, eu vou colocar aqui no canto, tá? Que ele já fica lá mais para o canto, né? O 1 eu vou colocar aqui, eu vou espalhar os elementos, tá? Então, pessoal, para desenhar o diagrama de Venn, novamente, ó, eu posso espalhar os elementos do jeito que eu quero, tá? Mas, estrategicamente, eu estou olhando que 0 e 5, ele é a interseção. Eu estou olhando aqui, né? Então, você coloca o 0 e 5 do lado de lá, tá vendo? O 6 aqui, ó, já vou colocar os elementos, né? Com mais facilidade. Agora, o desenho ele tem que abranger, né? Então, vamos colocar aqui o desenho em azul, né? Aqui, ó. Ó lá, já vai abrangendo, ó. Já pega bem, ó. Pega direitinho, né? Aproximando aqui, ó. Você vê que de forma estratégica eu tô já conseguindo fazer o desenho com muita facilidade, né? Aqui, ó, também, ó. Tá vendo? Quando eu deixei na ponta, eu já pego todos eles, né? E aqui é o B. Então, você consegue... Exatamente. Então, para você determinar o número de elementos, você vai somar e você vai ter que tirar a interseção, pelo menos uma vez, tá? Então, vamos colocar isto aqui lá no nosso Word, tá bom? Então, eu vou ter que tirar pelo menos uma vez essa interseção, a quantidade de elementos dessa interseção. Muito importante esta visualização, você não precisa ter ela sempre, claro. Isso aqui é somente no primeiro exercício, né? É meio óbvio que tem dois elementos, tá? Então, olha lá, o número de elementos, quando a gente fala número de elementos, a gente pega N, tá? Número de elementos de A, e na verdade é N minúsculo, né? Seria o certo. Número de elementos de A, mais o número de elementos do B, certo? E sempre eu vou ter que tirar a interseção. Independente, você não precisa decorar esta fórmula. A única coisa que você precisa saber é que você precisa ver os números repetidos, você tira uma vez só. Mais nada, pessoal. Então, não há necessidade, não há uma preocupação de você decorar a fórmula. A fórmula é essa. Você precisa tirar a interseção. Tudo bem, pessoal? Explicar a fórmula para achar o subconjunto cis e aplicar a fórmula. Exatamente, depois você vai aplicar. Deixa eu ver como é que você fez. Exatamente, olha lá. Quantos elementos eu tenho? Você já acertou, tá? Giovana, perfeito. Ó, 6 elementos, certo? No conjunto A. Mais, quantos elementos eu tenho ao todo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Perfeito, ela acertou de novo. Olha lá, 2 elementos que são repetidos. Eu vou ter o total de 9 elementos, tá? Então, eu tenho 9 elementos. Agora, é aplicar na fórmula para achar a quantidade de subconjuntos. Olha lá. Então, no equation, né? Vamos lá. Aqui é elevado a n, que é da fórmula, né? Então, quantos elementos eu tenho? 2 a nona, certo? Que vai me resultar em 512 elementos. Beleza, pessoal? Tá? Mayara, pode perguntar. Professor, se eu não quiser fazer pela forma, se eu quiser só... Espera aí, professor, que tô usando o computador e o celular, deixa eu baixar aqui. Se eu quiser fazer só sem a fórmula, só pelo diagrama ou só olhando, eu posso fazer assim ou tenho que fazer pela fórmula necessariamente? Você pode. Não, aqui, ó, você pode ver, ó, só pelo diagrama. Não é necessário, essa fórmula acho que não é necessário aplicar. Acho que você consegue ver facilmente. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. Maravilha, tá? Entretanto, alguns exercícios não vai te dar o diagrama e não vai te dar os elementos. Aí é que pega. Então, você tem que ter um conceito que você tem que tirar os elementos repetidos. Tudo bem? Maravilha, Mayara? Tudo sim, prof. Tá bom? Agora, esta fórmula aqui eu acho que já é meio difícil, né, fazer. Você vai ter que separar o 1, o 2, o 3, né? Aqui vai ficar osso, né? Vai ficar bem osso. Tá? Vamos lá.
Então, aqui nós temos aqui o primeiro, né? Desta série, né, de números de elementos, vamos fazer um outro. O conjunto A é formado por 20 elementos, sendo que 10 deles iguais são elementos repetidos no conjunto B. 10 deles são elementos repetidos no conjunto B. E no conjunto B, temos ao todo 12 elementos. Determine a quantidade de subconjuntos em A união B. Tá aí. Quer dizer, agora já dificultou para a pessoa que não tem aquele conceito de que elementos repetidos é um conjunto de interseção e que você precisa tirar o conjunto de interseção. Então, já embananou tudo, né? Então, por isso que a gente tem que ver o conceito. Por isso que eu olho a matéria de vários pontos de vista, né? Então, vamos lá. Pessoal, então, basicamente, eu sou obrigado a tirar o conjunto de interseção. Beleza? Vamos lá. Então, olhando por aqui, né? Quantos elementos eu tenho no conjunto A? Isso, perfeito. Eu tenho 20 elementos. Quantos elementos eu tenho no conjunto B? Eu tenho 12 elementos. Quantos elementos repetidos eu tenho? Ou seja, quantos elementos no conjunto interseção eu terei? 10 elementos. Então, ao todo, eu vou ter 22 elementos aí que eu tenho. E aí, para determinar a quantidade de elementos que eu vou ter, né, quantidade de subconjuntos que eu terei, né? Vamos lá. Aqui eu vou tirar isso aqui, né? Porque isso aqui é somente eu vou pegar a fórmula. Vamos lá. Então, N é a quantidade de elementos. É simples. Eu vou pegar, vou colocar aqui, ó, elevado a 22. E bem complicado, né? Então, 2 elevado a 22. Vai dar um número bem grande, né? 2 elevado a 22. Nossa! Então, 4.194.304 elementos. Copiar. É claro que não vai ser colocado um negócio desse num vestibular, né? Você teria que usar a calculadora. Beleza? Tudo bem? Maravilha, gente? Tranquilo? Então, a gente vai ter que saber a quantidade de elementos que nós temos em comum. Tá? Bom, então, esta fórmula ela é extremamente importante. Na verdade, eu não dei ela antes, por quê? Porque eu queria criar em vocês um entendimento que é isso. Por que eu estou tirando isso aqui? Professor, eu não entendi a fórmula? Vamos lá. Então, você tem que... explica de novo a última, por favor. Explico sim, pessoal. Dá uma olhada, ó. Então, o A ele tem 20 elementos. O B ele tem 12 elementos. Até aí eu conseguiria aplicar na fórmula. Então, o conjunto A ele tem 20. O conjunto B ele tem 12 elementos. Então, está aqui colorido, tá? Entretanto, eu tenho alguns elementos que eles são repetidos entre A e B. Quais são eles? É esta quantidade aqui. Nós temos 10 elementos que estão repetidos. 10 elementos, né, que são repetidos no conjunto B significa o conjunto interseção. É esta parte da interseção aqui, ó. Então, se eu tenho esta parte da interseção, eu tenho que tirar pelo menos uma vez a parte da interseção. Então,
quantos elementos eu tenho no final? 22 elementos. Então, a primeira coisa, eu tenho que determinar a quantidade de elementos que eu tenho, né, no que eu quero descobrir, né? Então, eu quero subconjuntos. Então, aonde? Aqui, né? Nesse cara aqui. Então, quantos elementos eu tenho? Aí se eu souber quantos elementos eu tenho, olha lá. Então, basicamente, eu tenho N, que é a quantidade de elementos, olha lá. Dentro de A união B, quantos elementos eu tenho? Eu tenho 22 elementos. Lembrando, né, que eu tenho que tirar uma vez o conjunto interseção, por quê? Porque eu estou contando ele duas vezes. Se eu somar a quantidade de A, somar a quantidade de B, eu estou contando ele duas vezes. Então, eu tenho que tirar pelo menos uma vez. Sempre, sempre tem que tirar. Quanto desses elementos eu tenho no conjunto de interseção? 12. Maravilha. Eu tiro os elementos do conjunto em interseção. Tudo bem, Keren? Maravilha? Podemos avançar? Maravilha, podemos avançar. Agora, para variar, vamos complicar mais um pouquinho. Tudo bem até aqui? Beleza? Maravilha? Eu vou mandar esse resumo, tá? E percebam, nós temos mais um bocado de coisa para discutir. Então, pessoal, aqui é uma discussão mais pautada, tá? Então, uma parte da discussão, tá? Fazendo alguns exercícios práticos, tá? Importante que na próxima aula nós vamos continuar discutindo mais um pouquinho aí e aprofundando aí nos conhecimentos, tá? Que não dá para aprofundar. Então, vamos lá. Se eu tiver agora, ou sendo, né? Vamos começar com sendo. Sendo o conjunto A. Agora, pessoal, presta bem atenção nesse aqui, que eu vou dar uma caprichada, tá? E depois a gente vai complicar mais um pouco, tudo bem? Então, só para a gente ir aos poucos, para a gente não andar muito, né? Olha lá, x, tal que este x é ímpar e ele está, olha lá, ele é maior que 4 e menor que 12. Uma olhada, tá? E o B é um pouquinho diferente. É par e ele está neste. Olha lá, aí eu vou caprichar. Não, vamos só colocar aqui. Não vamos exagerar. Vamos aos poucos. Depois a gente vai ver o igual. Depois a gente vai ver essa parte aqui, tá bom? Determine a quantidade de subconjuntos em A união B. Vamos lá com calma, né? E aí você vai precisar dar uma revisada nesse aqui, tá bom? E aí a gente vai... vamos aprofundar um pouquinho mais nos conhecimentos, né? E nos exercícios. Vamos lá. Colocou 2 conjuntos A. Oi, desculpa. Tá certo? 2 conjuntos A ou é um Ah, A? não, peraí, desculpem. Na hora de digitar, saiu ali. Ótimo. Perfeito, pessoal. Então, como que eu leio isso aqui, né? Vamos pegar isso aqui, ó. Primeira coisa, vamos dar uma retomada. É sempre importante a gente retomar, tá? A gente retomar isto aqui, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma retomada. Então, presta atenção. Quais são os elementos do conjunto? Então, ele vai começar no 4 e vai até o 12? Então, vamos lá, com calma. Pessoal, temos o seguinte, ele não começa no 4. Por quê? Porque ele não tem um elemento igual. O intervalo dele é entre 4 e 12, sendo que o 4 não entra e o 12 também não entrará. Tudo bem? Ele está em vermelho porque ele não vai entrar. Muito interessante.
Agora, quais são esses elementos? Vamos construir aos poucos, tá? Eu vou colocando aqui passo a passo para que você possa depois dar uma revisada importante e você não erre mais. A gente vai ter que vir preparado. Vamos lá, pessoal. Então, vamos ver. Gente, então não entra o 4? Não. Não entra o 12? Não entra o 12. Quais elementos eu tenho entre... Ah, não. Vamos deixar aqui. Vamos fazer aos poucos. Quais elementos eu tenho? É todos os elementos? Não. São os números ímpares, tá? Ah, inteiro, né? Tudo bem? Ímpares inteiros. Ímpares inteiros, tá? A gente vê isso aqui, tá bom? Vamos lá, senão alguém vai olhar e vai falar, não tem, são números inteiros, tá? Então, quais são os números inteiros pares? 5 entra? Não. Então, nós temos o 6, o 8, o 10, o 11 não entra porque é ímpar. Ou seja, se a gente for ver qual é o conjunto. Então, assim, ele vai construindo o conjunto. Ó. O conjunto é 6, 8 e 10. Pessoal, você está fazendo aos poucos aí, ou a gente lembrou, faz pouco tempo que a gente teve essa matéria, é rápido, tá bom? Então, é uma forma de você já ir direitinho. Opa, 5, 7, 9 e 11. Exatamente. O outro vai ser exatamente isso. Então, aqui é o conjunto A. E olha lá, o conjunto B. Professor, o A não é ímpar? É ao contrário. Ah, tá, é o contrário do B, né? Vamos G agora. Viajei. Vamos lá. Então, o A, olhando lá, de forma análoga, depois façam de forma análoga, você vai ver que vai dar a mesma coisa. É o 5, 6, não, 5, 7, 9 e 11. Perfeito. Pessoal, uma pergunta rápida. Existe algum número na interseção desse conjunto? Números repetidos. Dá uma olhada rápida. Não. Então, significa, se eu for somar, se eu aplicar nessa fórmula, você não precisa aplicar a coisa, você precisa saber que você não precisa aplicar a fórmula só para a gente resgatar, tudo bem? Nossa, que talento, pessoal. Forma lenta. Preciso instalar esse motor aqui urgente, né? Mas agora fazer isso é loucura. Agora não. É loucura, não vou. Olha lá, dá até o pipi-pipi. Não sei por quê. Pipi-pipi. Que pipi-pipi o quê? Vamos lá, pessoal. Número de elementos do conjunto A. Nós temos o quantos? 4 elementos. Número de elementos do conjunto B. Nós temos 3 elementos. Número de elementos repetidos. Nós temos 0 elementos. Pessoal, você precisa saber a fórmula? Novamente, a fórmula é essa, a teoria é essa. Agora, você vai precisar saber a fórmula? Não. Só precisa saber que você não pode colocar os elementos repetidos. Mais nada. Tudo bem, pessoal? Então, desencana da fórmula. Tem que tirar os elementos repetidos. Beleza? Esse é o básico. Você tem aqui ao todo 7 elementos. Se eu tenho igual, mas que coisa. Se eu tenho ao todo 7 elementos, então agora eu vou aplicar na minha fórmula e vou acertar o exercício. Mais nada, pessoal. Simples assim, pessoal. Então, desmascarar aí que o exercício é difícil, você percebe, o exercício ele foi mais elaborado e ele não é tanta coisa assim. Ele é um exercício de boa, dá 256, né? Beleza, pessoal? Maravilha, pessoal. Então, simples assim. Tá bom? Depois, se você tiver curiosidade, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, peraí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7 é isso aqui, né? 7 é isso aqui. Eu errei. 128. 128. Beleza, pessoal? Maravilha, pessoal? Gente,
Valeu pela aula, né? Valeu pela participação. Praticamente aí já passou 3 minutos aí, mas acho que valeu a pena aí tirar todas as dúvidas. Nós vamos continuar aí treinando alguns exercícios. Eu vou dar uma aprimorada mais nesses exercícios e nós vamos passando bem detalhadamente todas as partes. Tá bom, pessoal? Eu vou salvar e vou mandar o Word. Às vezes eu acho que o Word talvez dê problema aí no Teams. Deixa eu paralisar a gravação, porque aí dá a possibilidade de eu postar esta gravação lá no YouTube.